Hello everybody! Essa semana nós vamos começar corrigindo o exercício da semana anterior, que eu coloquei a foto do exercício, inclusive coloquei no grupo do WhatsApp, pedi que vocês copiassem no caderno, respondessem, tirassem a foto e postassem na plataforma Google. Você fez isso? Se não fez, ainda dá tempo. Para o vídeo, vai fazer a atividade, tira a foto, publica lá, posta lá na plataforma Google e vamos conferir as respostas do exercício. Após a correção do exercício, eu coloquei um trechinho novamente explicando o Simple Present. Para quem ainda não pegou, copia, anota no teu caderno. Esse tempo verbal é extremamente importante. Você vai revê-lo no 7º ano, você vai precisar dele no 8º, no 9º, no 1º, 2º, 3º, enfim, para o resto da vida, da sua vida acadêmica. Após a correção, tem esse trechinho explicando novamente o Simple Present. E tem um joguinho que eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp também, e também na plataforma Google. Não vale nota o joguinho. A nota é do formulário que vocês vão fazer seguindo aqui após o vídeo, ok? Bye, bye! Esse foi o exercício da semana passada que você deveria ter copiado no seu caderno e respondido. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, complete as frases abaixo com simple present dos verbos entre parênteses. Margaret. Foi dito no vídeo passado, na aula passada, que Margaret, aliás, a gente já viu anteriormente, equivale a she. E toda vez que o sujeito for he, she ou it, o verbo, toda vez que o sujeito for he, she ou it, o verbo vai receber um S. Então, Margaret speaks 4 languages. Margaret fala 4 línguas. Então, novamente, toda vez que o sujeito for he, she ou it, você deve acrescentar um S, se dependendo da terminação do verbo, ou um IES, toda vez que o sujeito for he, she ou it. Já tem uma dica, né? S, toda vez que o sujeito for she, he, e quem é que segue sempre o he, o she? O it. Aqui, ó, in Britain, the bank. Gente, o que é um bank? Um banco. Banco equivale a it. Então, toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente es ou ies ao verbo. Vou tirar esse to e vou colocar s no verbo. Então, opens. In Britain, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, o banco abre às 9h30 da manhã. The museum, gente, museum é museu. Museu também é it, não é gente. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente es ou ies ao verbo. Na letra D, Tina. Quem é Tina? Tina equivale a she. Tá? Então, toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente es ou ies. Nesse caso, o verbo terminou em sh. Então, quando os verbos terminarem em s, são aqueles sonzinhos que é sh, ch e x, e a vogal metida o. Quando terminar nessas letras e o sujeito for he, she, it, você vai acrescentar es, ok? Então, toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente es ou ies ao verbo. Então, vai ficar aqui teaches. Tina
ensina matemática às crianças. O museu abre às 5 horas, aliás, perdão, fecha às 5 horas da noite. I. Quando for I, quando for you, we e they, o verbo fica igual ao que está no parênteses. Ó. I meet a lot of people in my job. Eu encontro muitas pessoas no meu trabalho. Esse programinha que vocês assistem em aula não é met, é meet o nome. É o verbo encontrar, ok? Peter. Peter equivale a Pedro, né? Equivale a he. Então, toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente s, s ou is. Vamos olhar aqui o final desse verbo. Terminou em sh. Então, o que acontece quando for sh? Eu vou acrescentar es ao verbo. Então, Peter washes his hair twice a week. Peter lava o cabelo dele 2 vezes por semana. Terminou em sh e o sujeito foi he, eu precisei acrescentar es. Food is expensive. It, olha o it aqui, ó. It. Então, toda vez que o sujeito for he, she ou it, acrescente s, ou ies. Vamos lá. Food is expensive. It costs a lot of money. Então, comida é cara. Ela custa. A comida custa muito dinheiro. Shoes are expensive. Sapatos são caros. Só que o sujeito aqui é they. Quando o sujeito for I, tentar escrever aqui. Quando o sujeito for you, quando o sujeito for we e quando o sujeito for they, não faz absolutamente nada. Pega o verbo do jeito que tá no parênteses, sem o to, e joga na frase. Não faz nada. Onde que na língua portuguesa tem algo fácil dessa forma? Então, they cost. Sapatos são caros, eles custam muito dinheiro. Mais uma vez, você só vai acrescentar s, es ou is quando o sujeito da frase for he, she ou it, tá? Julia and I, quando você diz Julia and I, isso aqui equivale a nós, Julia e eu, nós. We are good friends. I like, já coloquei, não foi? I like her, sem o S, porque o sujeito é I. And she, me. O que acontece quando o sujeito for he, she, it? Acrescenta S, S ou IS. Não apareceu nenhum caso de IS aqui, mas vai aparecer no formulário. Então, a resposta aqui é likes. Ok. Então, Margaret speaks 4 languages. In Britain, the bank opens, the museum closes, Tina teaches, I meet, Peter washes, it costs, they cost, I like and she likes. Olha, pessoal, esse é o joguinho no Wordwall Simple Present Tense que eu vou colocar para vocês jogarem, mas não vale nota, não precisa tirar foto de nada, de placar, de nada, é só para testar seus conhecimentos, tá? Então, eu tenho aqui they hockey at school. Quando o sujeito for I, you, we e they, nada acontece. O verbo fica normalzinho, ó. Play. Eles jogam hockey na escola. She, foi demais aqui. She emails in the evening. She, quando o sujeito for he, she ou it, eu devo acrescentar S ou IS ao verbo. Ela escreve e-mails à noite. My brother equivale a ele, he. Então, quando o sujeito for he, she ou it, acrescente S ou IS. Se o verbo terminou em O, eu tenho que acrescentar S. Meu irmão faz a tarefa de casa
às 8 horas da noite. I in João Pessoa. Vou tirar esse to e vou jogar o verbo sem nada. Nenhuma mudança, porque o sujeito é I. I live em João Pessoa. Eu vivo, eu moro em João Pessoa. He milk in the morning. He é ele. Então, para ele, eu tenho que acrescentar S ao verbo. Ele toma leite de manhã. He drinks milk in the morning. Pedro always to school by car. O verbo é go, terminou em O. E Pedro é he. Então, eu tenho que acrescentar S. Pedro always goes to school by car. Pedro sempre vai para a escola de carro. Tom é ele. Então, o verbo tem que ter S. A primeira parte dele vai ter o S. Então, he gets up. Eita, ficou o up aqui. At 6 a.m. Ele levanta às 6 horas. I TV in the evening. Quando o sujeito for I, you, we, and they, nada muda. I watch TV in the evening. Eu assisto TV à noite. Samantha English on Mondays. O verbo é study. Samantha é she. Então, quando o verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, tira o Y, substitui por I e acrescenta S. Só quando o sujeito for he, she, it. Então, Samantha studies English on Mondays. Samantha estuda inglês nas segundas-feiras. I always, quando for I, não muda nada. Tira esse to e joga o wash na frase. I always wash the family car. Eu sempre lavo o carro da família. My mom and my dad. My mom and my dad são duas pessoas. São eles, they. Então, quando o sujeito for I, you, we and they, o verbo permanece do jeitinho que se encontra no parênteses. Tiro o to, like. My mom and my dad like rock music. Minha mãe e meu pai gostam de rock. We, novamente, quando for I, you, we and they, o verbo fica igual ao parênteses sem o to. We work every day. Nós trabalhamos todos os dias. Ok? Então, tá aí o tempo, 3 minutos e 8, foi explicando. Faça e veja se você consegue fazer num tempo menor e acertando o máximo possível as suas respostas, ok? Segue agora o formulário, façam as questões com cuidado. Caso necessário, volte, assista novamente o vídeo. Copie no seu caderno. Não adianta só ver o vídeo, você precisa escrever, você precisa anotar, porque senão a informação não vai ficar na sua cabeça, ok? Bye bye, até a próxima. Present tense. Esse é o tópico gramatical que nós vamos estudar nessa unidade, nesse quarto bimestre. Vai ser o quarto bimestre todo com simple present tense. Então a gente viu algumas frases como I get up at 5 a.m., que é tudo que for up é para cima, levanta. I have breakfast at 6 a.m. Essa aqui é a minha rotina. Então eu tomo café da manhã antes da pandemia, às 6 da manhã. I go to school at 6:30 a.m. Eu vou para a escola às 6h30. The classes start at 7 a.m. and finish at 12:15. Então as aulas começam às 7 e terminam às 12:15. I have lunch at 12:30. Eu não citei o turno da tarde. The classes start at 1 and finish at 5:20. Eu almoço às 12h30. I have dinner at 7 p.m. Eu janto às 7. I watch TV in the evening. Eu assisto TV à noite. And I go to bed at 11 p.m. Eu vou para a cama às 11 horas. Bom, para que usamos o presente? Para falar de hábitos. Esse presente, ele equivale ao presente do indicativo em português. Eu acordo, como eu já traduzi as frases anteriores, eu levanto às 5, eu tomo café às 6, eu vou à escola às 6h30. Então, quando o sujeito da frase for I, you, we and they, quando o sujeito da frase for esses três aqui, você vai usar o verbo no infinitivo. Que é infinitivo? É do jeito que ele vai se encontrar nos parênteses. Que parênteses? A gente vai ver já já os exemplos e sempre vai aparecer uns parênteses. Por exemplo,
Assim, né? Então, o verbo no infinitivo, ele sempre vem assim, ó. Com to, que é para dizer que está no infinitivo. A gente estudou, qual foi o verbo que nós estudamos até agora? O verbo to be. A gente vai começar a estudar outros verbos. Esse é o verbo to be. Então, do jeito que se encontra no parênteses. Não é o caso do verbo to be. Vamos ver outro verbo. Por exemplo, o verbo to eat, que é um verbo que vem aparecendo bastante por causa do Uber Eats. To eat é o verbo comer. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o verbo sem esse to, do jeito que está no parênteses. I eat, eu como. You eat, você come. We eat, nós comemos. They eat, eles ou elas comem. Ou seja, muito mais prático do que em português. Então, circule a forma correta nas frases abaixo, conforme o modelo. Olha os parênteses aqui, ó. Eu coloquei todos os verbos com os seus significados. O ideal é que você pare o vídeo agora, anote esses verbos no seu caderno. To read é o verbo ler, to wash, lavar, to walk, andar, to like, gostar, to do, fazer, to work, trabalhar. Porque isso vai te ajudar a melhorar o teu vocabulário. Então, o que foi dito no slide anterior, quando o sujeito da frase for I, you, we e they, a gente vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, ó, vamos sublinhar aqui o sujeito das frases. Vamos destacar. O we é o sujeito da frase. Peter and his sister. Peter and his sister são duas pessoas. É Pete e a irmã dele. É como se fosse eles. Ou seja, equivale em inglês a they. Tá? I, you and Anna. You and Anna. Desculpa, Tom and Anna são eles. Então, equivale a they. Então, o que foi dito no slide anterior? Que quando o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo no infinitivo, ou seja, do jeito que se encontra nos parênteses. Vamos ver. Pessoal, se o sujeito da frase é I, you, we, não tem nenhum aqui, we, ou they, Pete and his sister, Tom and Anna, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, Pete and his sister wash. I always walk. I like. You do. Tom and Anna work. Lembrando que Pete and his sister é they, Tom and Anna é they. Novamente, lembrando que toda vez que o sujeito for I, you, we e they, com o meu tronchinho, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Anota isso, para aí, anota. Toda vez que o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Ok? Bom, aqui, ó. Quando o sujeito for he, she ou it, he para ele, she para ela, it, ele para objeto, animal ou lugar, você tem que observar essas regrinhas aqui, ó. Primeiro, é como se fosse o plural, mas não tem nada a ver com o plural, são as mesmas regras do plural que a gente já estudou. Você vai acrescentar S ao verbo, mas você só vai acrescentar S ao verbo quando o sujeito for he, quando o sujeito for she ou quando o sujeito for it. Então, the dog walks a lot. Se for o verbo start e o sujeito for he, vai ficar he starts. He starts.
Se o sujeito é she e o verbo é play, vai ficar she plays. Ó, acrescenta S. Então, qual a primeira regra? Acrescenta-se S ao verbo. Segunda regra, se o verbo terminar em S, SH, mesma regra de plural, CH, X e O, você tem que acrescentar S. Porque imagina que o verbo quis, você tem que acrescentar um outro S. Ia ficar estranho, né? Então, acrescenta S. She kisses her mom every night. Ela beija a mãe todas as noites. No caso de wash, vai ficar he washes. Watch, she watches. Go, it goes. Fix, he fixes. Wash é o verbo lavar. Lavar. Watch, a gente já estudou, que é o verbo assistir. Go, nós já estudamos também, é o verbo ir. Fix é o verbo consertar. Consertar com S. Consertar. E watch é o verbo assistir, que nós já estudamos. Assistir. A letra fica feia porque é feita com mouse. Pronto, ok? Então, se o verbo terminar em consoante mais Y, mesma regra do plural, tire o Y e substitua por I, é S. O verbo study, antes do Y veio uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o Y e vou substituir o Y pelo I, que tem o mesmo som, e acrescentar ES. Meu irmão estuda toda noite. Se for o verbo cry, que é o verbo chorar. Eita, como é difícil fazer. Chorar. Vai ficar she, vou tirar o Y. She cries. Se for o verbo try, que é o verbo tentar. Tentar. Vai ficar it tries. Lembrando que tudo isso apenas se o sujeito for he, she ou it. My brother é meu irmão, equivale a he. Então, tudo que a gente tá vendo aqui, a gente vai acumulando os conteúdos lá da primeira aula até agora. A gente já estudou brother, sister, essa relação de parentesco. A gente já estudou essa regra no plural. Essa mesma regra serve para o presente. Bom, e o verbo to have, que a gente estudou naquele have lunch, have dinner and have breakfast, né? Não existe um verbo almoçar. Na verdade, em inglês, almoçar é a junção de duas palavras. Have, o verbo have, e a palavra lunch. Have lunch, almoçar. Então, no caso do verbo to have, para he, she, it, lembre-se, é apenas para he, she e it. Será has. O verbo to have é o verbo ter, só que ele é utilizado naquelas have lunch, have breakfast and have dinner, não é ter almoço, ter jantar, ter café da manhã, tá? É tomar café da manhã. Então, I have, he has, you have, she has, we have, it has.